Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando como foi o meu batismo com o Espírito Santo, tá bom? Estamos aqui de volta com os vídeos cristãos, como eu prometi pra vocês. Gente, qualquer coisa, me perdoem os barulhos aqui, não tem como evitar, não posso fazer nada, mas dá uma aumentada aí no seu celular, dá um jeito aí, tá bom? Bom, eu vou estar fazendo uma sequência de 3 vídeos, tá? Não vai ser seguidos, eu não vou conseguir postar eles seguidos. Mas eu vou estar fazendo assim. O primeiro, que é o de hoje, eu vou estar falando como eu recebi o Espírito Santo. Vou explicar pra vocês o meu testemunho. O segundo, eu vou estar explicando como você pode fazer pra você receber o Espírito Santo. E o terceiro, eu vou explicar pra você coisas que vocês podem estar fazendo que tá evitando vocês a receberem o batismo, tá bom? Erros, tá? Então, se você já gostou do vídeo aí, dá um like aí, se inscreve no meu canal, tá bom? Pra poder ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Gente, me desculpa, por quê? Porque eu queria gravar esse vídeo, não agora, eu queria gravar umas outras coisas, mas eu acabei sentindo essa semana de gravar, então eu vou já gravar, tá bom? Antes, eu vou estar lendo um versículo aqui, eu convido a vocês a estar lendo a Bíblia de vocês no livro de João. Não é 1 João, é João. João 14, do 16 ao 23, tá bom? Que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não... Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Tem até um louvor, né, gente? Que não tem nem como deixar de se esquecer desse versículo. Desse capítulo, desses versículos, né? Que é quase o capítulo todo a música. É quase o versículo todo a música. Bom, vamos lá, então. Como as pessoas que me acompanham sabem, eu me batizei nas águas em 2011 ou 2012. Eu sempre confundo um desses 2 anos. Mas, aí, um desses 2 anos. Só que eu não recebi o batismo do Espírito Santo de primeira. Tem igrejas que são já cheios de dons, que pregam muito mais sobre o Espírito Santo, e na igreja que eu estava, eles não pregam muito sobre isso. Então, eu não achava que era uma necessidade, não vinha como necessidade, entendeu? Então, eu não recebi o batismo, eu demorei muito para receber. E antes de receber o batismo, eu não conseguia colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida. Por quê? Porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus tão grande a ponto de me render, a ponto de não querer, sabe? A ponto de não conseguir amar nada mais, nada acima do que Deus é na minha vida. E realmente acontece com muitas pessoas que não têm o batismo com o Espírito Santo. As pessoas não conseguem amar a Deus acima de todas as coisas. Então elas não conseguem renunciar, por mais que sejam coisas grandes, como eu tenho um testemunho aqui que eu renunciei a algo que eu não vou falar o que é, mas quem me acompanha sabe. Eu vou deixar o link aqui, você dá uma olhada, tá bom? O vídeo se chama A Renúncia de um Sonho. Vocês dão uma olhada lá, tá bom? Eu renunciei, mas eu consegui renunciar porque eu tinha recebido batismo. Antes do batismo eu não conseguia renunciar. Então o batismo ele é essencial pra gente conseguir ter as nossas renúncias aí, realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Então, o batismo, eu batizei nas águas em 2011 ou 2012, mas o batismo com o Espírito Santo eu recebi numa vigília de 2017 para 2018. Então, para vocês verem, de 2011 ou 2012 para lá, até 2017, o final de 2017 para 2018, gente, enfim, eu tava na igreja, mas eu não servia com verdade. Hoje eu vejo que realmente, eu pensava que eu conhecia tanto de Deus,
que eu não precisava buscar mais a fundo, Deus era só aquilo ali, sabe? É o raso, é aquilo que eu sei, aquilo que, sabe? Não precisa mais de nada. Eu não sentia vontade de buscar Deus, tanto assim, tanta sede, sabe? Tanta fome. Por mais que eu quisesse ter uma vida espiritual plena, eu não conseguia ter uma vida mais a fundo, mergulhar mesmo, sabe? Eu tinha a sensação de que faltava alguma coisa, mas eu pensava que era algo de mim, sabe? Era algo normal, todo mundo tem isso. Só que o Espírito Santo de Deus, ele vem preencher um vazio que tem em você. Sabe, às vezes, gente, desculpa eu vou estar olhando na câmera aqui porque meu celular é meio doido. Tem hora que ele vai e para do nada e o vídeo acaba parando aqui sem eu nem saber. Então, gente, desculpa se esse vídeo fica muito grande, tá? Achei o tempo aqui, meu Deus. Então, como eu falei pra vocês, eu não conseguia renunciar a nada, eu levava a minha vida praticamente, entre aspas, de qualquer jeito. Não tinha, eu tinha minhas obrigações com Deus, eu já estava trabalhando na obra, mas eu não me entregava totalmente, sabe? Eu era muito insegura, eu era muito, assim, eu não conseguia, sabe? É complicado explicar, mas tem aquele vazio que eu tava explicando pra vocês, que eu lembrei que eu tava falando agora, é o vazio que a gente tem, todo mundo tem, que é o vazio que eu costumo chamar, que é o vazio que é o lugar do Senhor. Ele preenche aquele vazio, não tem nada que preencha aquele vazio. Você pode ter relacionamento, aquilo não vai preencher o vazio. Você pode ter filho, aquilo não preenche o vazio, um filho não preenche o vazio. Tem pessoas que falam assim, ah, o amor de mãe é o maior amor que existe, porque elas não provaram o amor de Deus. Aí as pessoas podem até falar, ah, Priscila, mas você não é mãe, como é que você pode falar? Eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe, e eu tenho certeza que ela faria o máximo por mim, como ela já fez por mim e pelos meus irmãos. Eu consigo ver como que é um amor de mãe, nunca senti, mas eu consigo ver. Então, eu consigo ver e ter a certeza que o amor de Deus nem se compara, o amor das mães nem se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor que está muito mais acima. Primeiro que Deus ainda fala na palavra dele, né, que temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nem se compara, tá? O amor de Deus está bem mais além, bem mais acima do que o amor de mãe. Porque quando você sente o amor de mãe, você não consegue amar outras pessoas. Você não tem aquela liberdade, sabe? É só quem realmente tem o batismo que consegue saber como que o que é que você vai sentir na hora. Então, se você tá em busca do batismo, continue, tá bom? Eu vou fazer esses 3 vídeos pra ajudar vocês mesmo, que realmente é algo que eu não tive. Como eu expliquei pra vocês, eu tava na igreja que ela não prega muito sobre o batismo, não prega fundo sobre o batismo, tá? Então eu pensava que do jeito que eu tava vivendo tava ótimo, tá bom? Eu não precisava renunciar a tanta coisa, eu poderia fazer algumas coisas que não tinha problema, então era algo que eu passava que eu achava normal. Sem contar o vazio, gente, eu tinha um vazio tão grande que por mais que eu tivesse dentro da igreja, naquele momento ali, naquele domingo, naquele momento ali de adoração, eu me preenchia. Quando eu saía, esvaziava tudo de novo, entendeu? Então não era algo constante. E o Espírito Santo, ele te deixa ter aquilo constante na sua vida, entendeu? Então, eu sentia um vazio tão grande, gente, que quando eu acordava e eu via que tava nublado, eu lembro que eu falei isso até pro meu irmão uns meses atrás, quando eu via que tava nublado, eu não ficava feliz, eu ficava desanimada, por mais que eu podia ter recebido, porque tem pessoas que falam que é o dia de faz-me rir, né, que é quando a gente recebe nosso salário do serviço, por mais que poderia ter acabado de receber, eu poderia estar com o dinheiro no bolso, poderia estar, sabe, maior felicidade que não adianta, um dia daqueles não me deixava feliz. E, e eu, sabe, eu tinha que ver um dia bonito pra eu poder me sentir bem, porque se o dia tivesse feio chuvoso, nossa, não dava vontade nem de levantar da cama. Ou seja, o Espírito Santo também ele cura isso, porque o amor de Deus ele vai além de qualquer coisa que a gente precisa. Às vezes a gente precisa estar em alguma coisa pra gente se sentir feliz, às vezes a gente precisa estar com uma pessoa pra gente poder se sentir feliz, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz sozinho. Você não precisa entrar em um relacionamento pra você ficar feliz. Depois que você porque se naquele relacionamento não der certo, você vai sofrer. Por que vocês acham que tem pessoas que se matam porque terminou um relacionamento? Por que vocês acham que tem pessoas que mata a outra pessoa porque não aceitou a separação? Por conta disso. A pessoa ela não é feliz sozinha, ela necessita de algo, ela necessita de alguém para poder fazê-la feliz. E esse alguém ou esse algo não pode vir da terra, não tem como vir, porque se vir a pessoa vai se frustrar, porque aquele lugar, aquele espaço é para ser preenchido por Deus. Entenderam? Amém? Então, voltando aqui ao batismo, eu tive essa separação,
batismo com o Espírito Santo depois de ter uma renúncia muito grande na minha vida. Eu tava em um relacionamento totalmente diferente da vontade de Deus. Não era aquilo que Deus tinha pra mim. Eu tava em pecado, falando a realidade. Eu não estava cumprindo a vontade de Deus. Eu fiquei 3 anos junto com uma pessoa que não era a pessoa que Deus separou pra mim. E tava muito difícil de sair daquele relacionamento. Por quê? Porque eu tava pegada emocionalmente. E quando você fica assim, você não consegue tomar decisões racionais. Você age com o coração. E na palavra de Deus fala que o coração não é... O coração é enganoso. A gente não tem que escutar ele. A gente não pode dar ouvidos pra ele. A gente tem que dar ouvido pra nossa mente, racionalidade. A gente tem que pensar. Eu não conseguia raciocinar, não, aquilo não é de Deus pra mim, não. Eu fazia de tudo pra continuar ali, sendo que eu sabia, aquilo não era de Deus pra minha vida. Então eu acabei, quando Deus realmente tirou, Deus tirou de um jeito que um dia, e eu falo pra vocês, tá bom, mas foi algo tremendo que Deus fez na minha vida. Então, eu acabei saindo, sofrendo muito, voltei pra casa da minha mãe, que eu tava morando com essa pessoa, fui pra casa da minha mãe de volta. Eu tava sem emprego, tava sem, sabe, é uma coisa muito difícil, um assunto muito delicado de explicar pra vocês, mas foi muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu saí dessa vida com essa pessoa, foi em 2017, no mês de, no mês de outubro, eu lembro que era próximo do Dia das Crianças. E aí, beleza, né? Depois disso aí, eu decidi, eu falei pra Deus, Deus, eu vou me entregar o máximo que eu puder pro Senhor. Por quê? Porque eu tava sentindo uma dor muito grande, que era uma falta, que eu não queria voltar, porque eu já tinha passado muitos sufocos na mão daquela pessoa. Então eu não queria passar por aquilo de novo, eu não queria mais acreditar, sabe? Então eu acabei me lançando em Deus e por mais que eu tivesse com aquela vontade de voltar, eu não quis, eu decidi pela minha mente, por quê? Porque o meu coração queria que eu voltasse, mas eu não decidi voltar mais, sabe? Ou até ainda cheguei a falar pra essa pessoa que talvez eu voltaria no ano que vem, depois das festas, por quê? Porque eu precisaria de um tempo pra mim. Enfim, aquilo fez a pessoa me deixar em paz e eu consegui me dedicar mais a Deus. Aí eu comecei a me entregar mais pra Deus, eu assistia pregações, ouvia a palavra e comecei a aprender a importância do batismo com o Espírito Santo. Até então eu não sabia que era tão importante assim. Eu pensava que por mais que a gente tenha os batismos das águas, já tá ótimo, tá bom? Mas não é assim que funciona. A vida com Deus, a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida que você tem que ir aprendendo, são coisas diferentes. Gente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque eu tô com medo de meu celular parar. Então, como eu tava explicando pra vocês, é uma vida de renúncia, não é uma vida fácil, sabe? Tem pessoas que falam, viver com Deus é maravilhosamente. Realmente é maravilhosamente, mas no começo não é uma coisa fácil, porque você vai ver você renunciando às coisas, você fica pensando que aquilo vai fazer falta pra você, mas não vai, tá bom? Eu garanto pra vocês que não vai. Enfim, né? Eu lembro que depois que eu falei pra essa pessoa me deixou em paz, e aí eu falei pra Deus, Deus, eu vou me entregar ao máximo. Quando eu descobri a importância do batismo, né? Eu comecei a jejuar. Só que eu coloquei na minha mente, eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Porque eu comecei a ver testemunhos de muitas pessoas falando coisas surreais sobre o Espírito Santo, sabe? Tinha pessoas que falavam, quando você jejuar e você já tiver batizada, você vai sentir sede em jejuar. E eu ficava assim, oxe, mas como assim jejuar? Como que a pessoa vai ter vontade de ficar sem comer? Sendo que é uma coisa que todo mundo ama, né? Uma coisa que o nosso corpo sente falta. A nossa carne sente falta. E eu tava vivendo na carne, eu não tava vivendo no espírito. Entendeu? Existem duas diferenças aí. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas eu vivia praticamente carne pura, porque eu fazia as minhas vontades, eu não fazia a vontade de Deus. E aí, o que que aconteceu? Eu fui pesquisando, fui buscando, fui renunciando tudo que eu podia. Eu cheguei a fazer uma campanha, que era o jejum de Daniel, que eu fiquei sem muitas coisas, eu fiquei sem carne, todo tipo de carne, comia legume e verdura. E, e só que é o jejum de Daniel, né, que a maioria das pessoas já conhecem. E eu não recebi o batismo. Eu ficava aqui lá, eu tenho que receber o batismo, eu ficava ansiosa. Eu tenho que receber o batismo, eu tenho que receber o batismo. E porque eu também ouvia falar que quando você recebe o batismo, você consegue renunciar às coisas, você consegue ver mais com clareza, né? Porque é Deus que te mostra as coisas ali. Então, o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você, então você vê que as coisas não é como você pensa, né? Você consegue renunciar. Você consegue falar, não, aquela pessoa
quer ficar comigo, mas eu sei que não é da vontade de Deus, porque eu conheço a palavra, porque Ele mostra, então eu não vou me submeter àquele relacionamento por mais que eu tenha vontade, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, eu comecei a buscar, buscar, buscar e não recebia. Só que até então, nesses tempos, eu já estava mais entregue para Deus. Eu já estava com a minha vida espiritual muito bem com Deus, eu já estava já se importando só com a vontade de Deus. Aí, beleza. Passou esse mês de outubro, passou novembro e veio dezembro. Aí teve a virada de ano, que foi de 2017 para 2018. Era uma vigília que essa minha igreja costuma fazer. E eu amo passar virada de ano na presença de Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Era a segunda vigília que eles fizeram, eles nunca tinham feito vigília assim, eles tinham feito uma só que eu não consegui ir. Pra vocês verem, eu não tive vontade de ir, tanta vontade de ir, porque, porque eu precisava mais da minha vontade, entendeu? Eu me importava com a minha vontade. Quando foi na outra vigília, eu já tava com tanta sede que eu falei, não, eu vou na próxima vigília, eu vou me entregar pra Deus. Amém. Aí, beleza. Como eu vi que eu não tinha recebido o batismo, eu comecei a deixar um pouquinho ali de lado. Eu não buscava mais com tanta intensidade. Eu deixei na vontade de Deus. Ah, Deus, quando for da sua vontade, vai ser. E beleza. Quando chegou na virada de ano, ninguém da minha família tinha ido pra vigília e eu ia sozinha. Eu, sozinha. Eu sei que tinha os irmãos da igreja, mas eu da minha família eu tinha ido sozinha. E na vigília anterior tinha ido meu pai, só que o meu pai foi sozinho também. Então nessa vigília do ano de 2018 fui eu sozinha. Não, de 2017, fui eu sozinha. 2017 pra 2018. E aí, beleza. Eu lembro que eu tinha ido muito triste pra você ver como que quando você não tá com o batismo, você acaba pensando em outras coisas, você acaba deixando um pouco Deus pra lá. E eu fiquei muito triste, caramba. Ninguém da minha família foi junto, eu vou ficar aqui sozinha, só com os irmãos da igreja, porque eu nunca tinha passado a virada de ano sem ninguém da minha família. Eu sempre passei, a gente sempre tenta arrumar um jeito de passar todo mundo junto. A gente sempre tenta dar um jeito. E aí não tinha ninguém da minha família. E aí, beleza, fomos, começou com os louvores, beleza, cantamos. Pra quem não sabe, eu sou do Ministério de Louvor. E só que eu não estou mais nessa igreja, né? Quem me acompanha sabe. E aí eu teve a palavra, um momento, porque eles lá eles começam com os louvores e depois vem a palavra, aí depois vem alguns louvores, conforme vai na vigília, né? Conforme vai caminhando. Gente, desculpa esse latido. Então, passou a palavra, que foi antes de meia-noite ainda. Ela geralmente, a pastora, ela encerra a palavra meia-noite certinho, pra gente já começar a virada de ano já com os louvores, já alegria pura. E aí ela tava contando uma palavra de Deus sobre esperança. E eu achei muito linda aquela palavra que ela deu. Eu quis renovar porque eu tinha entrado na igreja tão triste, gente, é tão triste. Porque eu falei, ai, não acredito, primeira virada de ano que eu vou passar sem ninguém da minha família, eu tava super triste. Eu lembro que quando deu meia-noite, que todo mundo começou a se abraçar, eu comecei até a chorar na hora, porque eu queria que a minha família estivesse ali e eles não tinham ido, né? Mas aí tudo bem. Eu nem tava pensando no batismo com o Espírito Santo, pra vocês verem como é que é Deus. Eu nem tava pensando mais. Beleza, passou a palavra, aí todo mundo se abraçou, chegou a virada do ano, tudo beleza. Quando já tava quase no final da virada do ano, as meninas já estavam roucas. A gente que canta em vigília sabe que é assim, a gente sempre sai rouca. Aquelas vigílias que tem bastante louvores, assim, não tem como, gente. É muito raro uma vigília que eu não saia rouca. E eu saí rouca dessa daí também, só que eu saí rouca e feliz. E muito mais feliz que o de costume. Eu lembro que tinham cantado muitos louvores já tava quase na hora de ir embora, já tava dando quase 4 horas, que a vigília deles começa às 10 horas e vai até às 4. E já eram umas 3 e pouco, já vai dar 4 horas. E todo mundo já tava rouco, os meninos do Ministério de Louvor. E aí faltavam 2 louvores pra encerrar. Eu lembro que eram mais ou menos 4 ou 5 meninas que cantam. Aí a pastora, que é responsável pelos louvores, começou a mandar uma de cada vez cantar um louvor separado, né? Depois que a gente já tinha cantado vários. E aí as meninas cantaram, beleza. Aí quando foi o meu, eu não sabia que eu ia ter que cantar, gente. Não dava combinado nada disso. Só que é um louvor que eu já estava acostumada a cantar. Que é o louvor Maranata, do Ministério ao Vivo. Acredito que vocês conheçam. Eu não vou deixar aqui porque eu não dou vídeo do YouTube bloquear o meu vídeo. Mas vocês, acredito que vocês conheçam. E eu já sou acostumada a cantar esse louvor. É tipo, vamos cantar agora. Eu consigo cantar, não tem nenhum problema. Só que eu já tava rouca, rouca. Sabe o que é rouca? Quando você tá falando que a sua voz tá falhando já, de tão rouca que você tá.
E aí ela pegou e falou, Pri, Maranata, vai ou não vai? Eu peguei e falei, vamos, bora. Só que aí, até então, gente, parecia uma vigília normal, sabe? Eu vou cantar aqui, beleza, aí só vamos cantar mais um louvor agitado pra fechar, porque era um momento de adoração, né? Não era aqueles louvores super agitados, mas era aqueles louvores que adoração pura, sabe? Até então esse também é esse louvor. E aí, beleza, chegou, eu lembro, gente, a única coisa que eu lembro que eu peguei e falei assim, irmãos, me perdoem que a minha voz já tá rouca. E na hora que eu tava falando com eles, a minha voz tava falhando já. Eu ainda peguei e falei, gente, nem tava combinado de cantar esse louvor aqui, mas quando a gente faz pra Deus, a gente tenta dar o nosso melhor. Nessa hora, o que que acontece? Toda vez que eu canto na igreja, ou cantava antes, eu me preocupava muito com a minha voz. Por quê? Porque eu não canto maravilhosamente bem. Eu faço aulas de canto, já fiz 2 anos de aula, 2, 3 anos de aula de canto. Hoje eu tenho alguma coisa para poder mostrar. Hoje eu sei aonde eu posso jogar a minha voz, entendeu? Mas naquele momento eu tinha muito medo. Por mais que eu já tenha feito aulas de canto também, eu era muito segura. E principalmente com a minha voz rouca, não tava saindo nada. Eu tava morrendo de medo de chegar em algum agudo da música e a minha voz acabar, ou falhar, ou acontecer qualquer coisa. Só que ali eu tava tão cansada, eu tava triste, sabe? Eu não tava demonstrando minha tristeza, mas eu tava meio desanimada. E e tava rouca, a voz quase indo embora. Enfim, né? Pra Deus eu sempre faço. Eu não deixo, por mais que eu esteja rouca, eu acabo fazendo. Só que eu faço com medo. Aí o que aconteceu? Eu tive muito medo de. Peraí, gente, deixa eu pausar esse vídeo aqui. Gente, tô pausando os vídeos pelo meu celular do desligado nada, sabe? Que ele é meio doidão, mas eu vou colocar um vídeo atrás do outro pra ficar tudo certinho. Tá bom? Então, aí o que aconteceu? Eu lembro que eu já tava rouca, não tava saindo nada de voz mais. E aí eu peguei e falei, eu ainda conversei com os irmãos quando eu peguei o microfone, né? Recebi a oportunidade, falei, irmãos, me desculpa, minha voz já tá falhando, mas quando a gente faz pra Deus, a gente faz nosso melhor. Nesse momento, é, eu comecei a cantar. Eu lembro que os irmãos também, as irmãos também começaram a cantar. Tava todo mundo já naquela pegada de adoração já. E, gente, ali eu nem me importei com a minha voz. Simplesmente eu só cantei. Porque a minha voz já não tava mais no meu controle, porque eu não tava conseguindo suportar de tanta rouquidão que a gente já estava. Só que não tava aquela rouca que não dá pra cantar. Mas a gente tava perdendo a voz já. Já eram os últimos louvores, só era esse mais um que já ia encerrar a campanha, a vigília. Aí na hora que eu comecei a cantar, gente, me veio uma coisa que eu não consigo explicar pra vocês. E realmente quem recebeu o batismo sabe do que eu vou falar agora. Me veio uma alegria tão grande. Por quê? Porque eu tinha me entregado pra Deus. Eu simplesmente cantei. Eu não fiquei me preocupando se eu ia conseguir cantar afinado. Eu não fiquei me preocupada se eu ia conseguir colocar minha voz no lugar, se o agudo ia chegar, como é que ia ser. Eu lembro que eu comecei a cantar, eu cantei a primeira parte da música, que foi até onde eu lembro. Depois eu lembro que eu comecei a ministrar algumas coisas e comecei a falar de Deus e comecei a falar o quanto ele é importante na nossa vida. E até então a minha voz nem estava mais me importando com a afinidade da afinação da minha voz, né? Nem me ligando mais. Foi aí que Deus conseguiu pegar ali do jeito e realmente me batizou naquela hora. E eu lembro que, eu senti uma alegria, gente, uma alegria que você não vai saber. Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo não vai saber o significado dessa alegria, como que funciona. Sabe como quando você tá ali parado e vê alguém te joga um balde de água enorme, só que você tá morrendo de calor, não é que você tá com frio e alguém te joga. Não é patada, você tá querendo falar alguma coisa pra eu te dar outra. Não, eu tô falando de algo que você tá morrendo de calor, ali você joga aquele balde de água em cima da pessoa, sabe? Gente, eu não tenho como explicar algo que vai chegar próximo daquilo que eu passei, daquilo que a gente que é batizado passamos, mas realmente foi o que aconteceu. Eu senti uma alegria, como se fosse alguma coisa assim vindo em cima de mim e uma alegria tão grande, gente, que eu lembro pedacinhos das coisas, sabe? Como se você estivesse anestesiado e você só te lembrasse pedacinhos das coisas. E aí eu lembro que eu depois comecei a falar outras coisas. E aí eu lembro que, eu lembro que do nada eu comecei a olhar, tava todo mundo cantando, todo mundo se sentindo vivo ali naquela hora. Alguma coisa aconteceu naquela igreja que não impactou só a mim. Eu recebi o batismo,
mas eu acredito que não foi só eu que recebi o batismo. Eu tenho certeza que outras pessoas também tenham recebido. Só que não foi aquele batismo que geralmente a gente vê nas igrejas pentecostais, que são os batismos que as pessoas começam a falar em línguas, que a pessoa começa a pular, essas coisas. Eu não fiz isso, mas eu senti isso dentro de mim, vocês podem ter certeza. Eu não fui batizada com dons de línguas. O dom de língua ele veio de outro jeito, depois eu explico pra vocês, tá bom? Mas veio depois do batismo. E Deus batiza sim antes do batismo, se ele quiser, porque eu já ouvi pessoas que falaram que Deus batizou com línguas ali, a pessoa, todo mundo de uma vez, entendeu? Eu, por exemplo, recebeu o batismo e já recebeu dons de língua, que geralmente é o que a gente já está acostumado a ver, a ouvir falar. Só que eu não recebi dons de língua. Eu acredito que seja porque Deus não queria fazer confusão, porque naquela igreja tem uma pessoa só, hoje em dia, que fala em línguas. Naquele momento não tinha ninguém, ainda é uma igreja assim mais não é mais pra dons, entendeu? Então eu acredito que Deus não queria fazer essa confusão. Eu não sei, Deus, a gente não explica o agir de Deus. Deus faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E eu lembro que na hora veio aquela alegria enorme. Eu não tava me importando com a minha voz, mas eu tava totalmente entregue a Deus ali. Eu não chorei, mas veio uma alegria tão grande, gente, tão grande, que, sabe, depois que eu saí, muita gente veio me elogiar. Eu não tô falando isso porque eu quero elogios, mas tô falando que eu recebi elogios de pessoas que eu nunca pensava em receber na minha vida. Mas realmente eu tava com uma alegria tão grande de Deus ali, tão grande que nada tava me fazendo falta. Nem aquele relacionamento mais, nem em prol de eu saber que a minha família não estava ali. Ou seja, é uma alegria de Deus que vem em cima de qualquer coisa. Então eu consegui provar o que Deus fala aqui. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima da nossa família, acima de filhos, acima de marido, acima de esposa, acima de faculdade, acima de ministério, acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. E hoje eu consigo entender o que é isso. Porque eu consigo ser feliz mesmo sem estar namorando, sem estar casada. Hoje em dia eu sou casada, mas depois que eu recebi o batismo, já adiantando um pouquinho, né, daqui a pouco eu volto, eu lembro que passou as viradas de ano e a pessoa veio me procurar, perguntando se eu queria voltar, porque já tinha passado o meu tempo que eu tinha pedido, e eu consegui renunciar ali com tanta alegria, porque eu já sabia que Deus, aquilo não era o que Deus tinha pra minha vida. Eu já sabia que Deus tinha alguém que não ia me fazer sofrer do jeito que eu passei aquilo, do jeito que eu passei naquela situação. E e eu consegui falar, não, Deus não está nesse negócio, não é esse homem. Eu consegui ver com clareza, não essa pessoa que Deus colocou pra minha vida. Então eu consegui renunciar pelo batismo. Então a importância do batismo é essa. Deus te deixa de um jeito que você consegue ver com clareza. Você consegue ter um amor tão grande por Deus que você consegue ver, você consegue não. Aquilo ali não é vontade de Deus na minha vida. Por mais que você tenha vontade de ficar com aquela pessoa, você olha, você não que eu estava com aquela vontade de voltar para aquela pessoa, mas depois eu tive outras experiências antes de casar que eu consegui orar a Deus antes. Eu não orava a Deus, porque se eu tivesse orado a Deus antes, eu não teria ficado com aquela pessoa. E depois que passou aquilo, que aquela pessoa realmente foi embora, graças a Deus nunca mais me procurou. Me procurou uma vez só, mas é em outra história, depois eu explico pra vocês direitinho. Eu não cheguei a ver aquela pessoa mais. Ela me procurou em mensagens, eu não cheguei a ver mais. Então foi algo que Deus conseguiu me mostrar, olha filha, eu tenho algo melhor pra você. Voltando ao batismo, naquela virada de ano, eu fui embora, gente, com tanta alegria, que se pudesse ver a alegria, eu acho que dava pra ver, sabe, esbanjando. Porque eu lembro que no outro dia, uma pessoa que eu sou muito apegada a ela, a Mari, que foi a irmã que me mostrou o ministério pra mim, quem assistiu meu testemunho sabe, essa irmã, ela falou pra mim, a gente viu um brilho em você que a gente não consegue explicar, de tão coisa, sabe, de tão surreal que foi aquilo, que foi algo realmente que vem de Deus, algo que vem da presença de Deus, realmente que foi aquilo que não tem como você falar que não era a presença de Deus, não era o batismo, porque depois do batismo eu virei outra pessoa, eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro que na casa da minha mãe tem um corredor até chegar na casa da minha mãe. Eu não sei mais ou menos, acho que tem uns 5 metros, mais ou menos. Não, 5 metros não. Mais ou menos uns 5 metros até chegar à casa da minha mãe, que eu tava morando lá atualmente, né? Atualmente não, eu tava morando lá no momento. E eu lembro que eu tinha tanto medo de passar naquele corredor. Gente, eu falava pra vocês que eu falo pra vocês que antigamente eu assistia filme de terror, um monte de coisa. E quando eu ia passar naquele corredor, eu tinha tanto medo que eu passava naquele corredor correndo. Porque eu voltava da escola há 11 e poucos, né? Voltando há uns anos atrás. E eu morria de medo de passar naquele corredor.
Aí eu comecei a dar uma aliviada nesses negócios de filme de terror, mas eu ainda tinha medo de passar naquele corredor. Gente, pode ser o horário que fosse. Tipo, escureceu, já era. Eu passava naquele corredor morrendo de medo. Quando eu recebi o batismo, gente, naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, que eu cheguei em casa, eu tava transbordando da alegria de Deus. Eu tinha tanta vontade de acordar todo mundo e explicar o que tinha acontecido, só que eu falei, não vou explicar porque eles não vão entender. E quando eu passei naquele corredor, gente, eu lembro que eu abri os braços na hora, eu tava com tanta alegria, eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu não tinha entendido, gente, que era o batismo. Eu não tinha entendido. Eu pensei que era uma experiência que eu tinha passado com Deus. E por mais que eu estivesse procurando o batismo, eu não entendia. Depois eu explico pra vocês nos próximos vídeos. Então eu pensava que era uma experiência que eu tinha passado. Eu tinha pensado que Deus tinha ficado com pena de mim porque eu tava triste e tal. E Deus quis deixar, mostrar que valia a pena passar a virada de ano com ele primeiro, os primeiros minutos do ano, entendeu? Então eu não sabia que era o batismo. Mas eu sei que eu fiquei tão feliz que eu abri os braços e falei, Deus, obrigada, obrigada. Eu começava a olhar pra cima, assim, naquele corredor. E passei andando de boa. O amor de Deus lançou fora todo medo. Gente, tem um versículo aqui que fala sobre isso. É o versículo que eu sou mais apaixonada pela palavra de Deus. Até hoje eu não encontrei nenhum outro versículo ainda. Eu não li a Bíblia inteira. Mas tem um versículo que toda vez que eu leio ele eu lembro. Que é um versículo que tá em 1 João. Esse é 1 João. 1 João 4,18. Que diz assim: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo Gente, desculpa, eu não vou entender agora o que eu falei. No que eu escrevi aqui. Eu tô indo pela Bíblia, porque na Bíblia tá difícil de entender. Porque o amor não há medo. Eu acho que é isso, peraí. Porque o medo tem comigo a pena. Tem contigo a pena. Eu acho que é assim que tá escrito. Eu vou deixar escrito aqui, tá, gente? E o que tem medo, não é perfeito no amor. Eu vou tentar ler tudo de novo pra vocês. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem contigo a pena. E o que tem medo não é perfeito no amor. Ou seja, depois daquilo eu não tinha medo de mais nada. Eu não tinha medo de ficar sozinha, que foi quando eu consegui renunciar àquela pessoa. Eu não tive medo de escuro, que foi... Eu não gosto de ficar no escuro, mas eu sempre tive um medo tão grande de escuro que eu não poderia chegar perto, ficar tanto escuro. Gente, pra vocês terem uma ideia, quando acabava a luz na casa da minha mãe, eu virava à noite acordada, embaixo das cobertas, num calor imenso, porque eu tinha medo de ficar no escuro. Às vezes eu esquecia de comprar vela e tal. E eu às vezes esquecia, e às vezes o celular estava descarregado. Sempre quando acaba a luz, né, o celular da gente tá descarregado ou tá quase descarregando. E aí foi o que aconteceu. E aí, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu não tive medo daquele corredor. Eu andei glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Eu era outra pessoa. O Espírito de Deus tinha entrado em mim, sim. E tá até hoje. E vai até eu encontrar com ele pessoalmente, eu tenho certeza. E realmente foi o que aconteceu na minha vida. Só que eu não tinha o entendimento que era o Espírito Santo, tá, gente? Eu tive o entendimento mais pra frente. Então, depois daquilo ali, eu consegui renunciar àquela pessoa. Deus me mostra as coisas, sabe? Eu consigo orar antes de fazer alguma coisa. Eu não consigo pegar e falar, eu vou fazer porque vai ser assim, já era. Não. Eu consigo orar a Deus primeiro e explicar pra Deus, Deus, se não for da tua vontade, que o Senhor venha tirar. Porque eu não quero nem saber. Eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim, por mais que doa assim na hora, depois eu vou entender. Então, o Espírito de Deus é essencial na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo é essencial. Tem os dons? Tem. Mas eu não tô falando dos dons hoje, eu tô falando só exatamente do batismo em si, do que Deus faz na nossa vida, fora os dons, né? Mas o que Deus faz na nossa vida, ele faz a gente sofrer menos, sabe? Porque a gente sofre porque a gente vai pela nossa vontade, pela vontade da nossa carne. Se a gente fosse pela vontade de Deus, por mais que fosse difícil pra nós ali naquele momento, depois a gente entende. Só que quem não tá batizado não consegue entender. Então não consegue renunciar às coisas. Sabe, eu lembro que se eu não tivesse com batismo, talvez eu teria voltado com aquela pessoa e estivesse sofrendo mais. Só Deus sabe o que teria acontecido. Então eu só consegui renunciar porque eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus me mostrou ali. Aí tem pessoas que podem até falar, nossa, isso é tão simples, se fosse comigo eu conseguia renunciar. Gente, cada um tem o seu sofrimento. Tem pessoas que conseguem passar de boa ali e nem é batizado, sabe? Por essa situação que eu tô falando. Mas no meu caso, não. Era onde o maligno sabia que tinha eu nas mãos dele. Então ele me fazia do que ele quisesse ali naquele relacionamento, entendeu? Então é algo que
que Deus realmente mostrou que eu sou filha dele agora, que as coisas é diferente, que eu consigo renunciar muitas coisas eu passo, às vezes eu passo porque eu quero, e depois eu falo para Deus, realmente, Deus, me desculpa, porque se eu tivesse escutado o Senhor, eu não teria sofrido aquilo que eu sofri. E eu não tô falando do relacionamento, porque aquilo ali eu não era batizada antes, entendeu? Então ali, depois que você recebe o batismo, tudo muda. Eu posso falar pra vocês que tudo muda. Você continua sofrendo, continua tendo problemas? Sim. Mas quando você realmente entende, consegue batizado, você vê as coisas de outro jeito, você consegue renunciar mais fácil, você tem misericórdia, muito mais misericórdia das pessoas, você, sabe, você não consegue ter, sabe, não é ganância que fala, é ódio, você não consegue olhar pra uma pessoa que faz tanto mal pra você e você é a ponto de ter ódio dela. Eu nunca fui a ponto de ter ódio das pessoas, mas já fui a ponto de ter tanta raiva de nem querer olhar pra pessoa, de nem querer cumprimentar a pessoa, mas se a pessoa me pedisse desculpa, eu não perdoaria, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, Deus me dá compaixão daquela pessoa, entendeu? Então, não é algo que fica muito nítido em mim, porque tem pessoas que têm muito mais problemas para perdoar, então, se ela for batizada com o Espírito Santo, ela vai conseguir tá muito mais nítido nela. Mas eu acredito que o que me fez ficar muito mais nítido é saber que eu consigo tá fazer que nem eu fiz naquele relacionamento que eu vi que era algo que me prendia de um jeito que eu vi que foi Deus que me fez sair daquela situação. E outra coisa, gente, depois que eu fui batizada, eu consegui entender que Deus que é o melhor pra mim. Depois que eu fui batizada e eu consegui renunciar àquela pessoa, eu falei pra Deus, Deus, eu só vou me relacionar com alguém se for aquela pessoa que o Senhor realmente separou pra mim. Se for daquela pessoa que eu vou me casar do jeito que o Senhor quer. Eu não vou fazer mais do jeito que eu fiz errado, porque eu não casei com aquela pessoa, tá morando junto com ela, fazendo tudo errado de acordo com que não era da vontade de Deus. E não queria nem saber. Por mais que Deus me mostrasse ali, olha, você tá fazendo errado e tal. Eu não conseguia, a gente não tinha força. Era o coração puro ali, entendeu? Então não era algo de Deus. E eu falei pra Deus, Deus, por mais que me doa, eu não quero saber. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. A gente tem um amor tão grande por Deus que a gente, por mais que as pessoas briguem com a gente, ai, mas não precisa você fazer isso, não sei o que, não sei o que, eu consigo renunciar. Porque eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Então, é uma das coisas que a gente consegue entender quando a gente realmente é batizado. A gente consegue querer Deus, tá sempre, querendo estar sempre com Deus. Você tem uma intimidade maior com Deus. Eu lembro também que eu fiquei. Já vou encerrar o vídeo, tá, gente? Eu lembro que eu fiquei, depois de receber o batismo, eu fiquei 3 dias anestesiada com a presença de Deus. Não que eu não esteja hoje, mas eu fiquei de um jeito que nada me tirava da. Eu lembro que nesse dia, no dia primeiro, quando foi o dia 2, eu recebi uma mensagem que era pra mim trabalhar. E eu já tava trabalhando nesse emprego, só que eu tava trabalhando em alguns dias. E aí eu recebi uma mensagem dessa pessoa falando pra mim ir trabalhar nesse dia. E as pessoas já poderiam. Muitas pessoas, né? Que no caso as pessoas geralmente voltam, acho que do dia 4, 5 por aí. E eu tava no dia 2 e eu tava na maior felicidade. E não me importou, aquilo não me desanimou. Não, sabe, não me importava. Eu fui com a maior felicidade. Eu fui buscando tudo que era de Deus. Eu fiquei com uma sede tão grande, gente, que vocês não têm noção do que aconteceu. E eu comecei a buscar a Deus, eu começava a orar. Eu consegui entender o que era ter sede de jejuar. Eu tava com uma sede enorme que eu jejuava com tanto prazer que parecia que eu tava comendo. Tava comendo, sim, da palavra de Deus. Tava comendo do pão do céu. Só que eu ainda não tinha entendido o que era o batismo. Só que eu tava querendo aproveitar tanto daquilo que eu não queria nem saber, sabe? Eu tive uma sede e realmente me transformei em outra pessoa. Então tem muitas decisões que eu tomo na minha vida que às vezes as pessoas ficam, nossa, mas não precisava fazer isso, ou meu, você tá sendo besta fazendo isso, só que você sabe que você tá obedecendo a palavra de Deus. Então não importa o que as pessoas falam, que ame a Deus acima de todas as coisas. Busquem o seu batismo que você vai conseguir entender. Como você tá vendo esse vídeo hoje, depois que você for batizado, veja de novo. Você vai conseguir entender exatamente o que eu falei pra vocês, tudo que eu falei desde o começo até o finalzinho aqui. Como que funciona, vocês vão conseguir sentir o que eu tô falando pra vocês que eu senti, tá bom? Não vai ser igual ao meu. O batismo, ele é diferente. Deus faz do jeito que ele quiser. Ele pode estar batizar você dentro da sua casa. Às vezes você está ouvindo louvor ali, conectado com Deus e é batizado. Eu conheço pessoas que foram batizadas de madrugada. Eu conheço pessoas que tiveram experiências com Deus que foram batizadas
depois que acordaram, acabaram de acordar, acordaram batizada. Por exemplo, foram batizados num sonho. Ou seja, é a intimidade de Deus com a pessoa. No meu caso, foi dentro da igreja, na vigília, onde Deus conseguiu me encontrar ali no momento totalmente entregue, que eu não tava me preocupando com voz, com nada, sabe? E Deus conseguiu ali, realmente. Eu entrei triste na vigília e saí completamente feliz. Amém, gente? Eu queria muito compartilhar esse testemunho com vocês. E eu vou continuar, tá trazendo uns 2 vídeos, tá? Não vai ser seguido, eu não vou conseguir trazer seguido, tá bom? Porque eu tenho que preparar tudo ainda, tá bom? Não se esqueça, o próximo eu vou estar tentando ajudar vocês. Cadê? Eu vou estar tentando mostrar pra você. Ah, o segundo. Como receber o Espírito Santo. Eu vou, através da minha experiência, eu vou estar tentando trazer algumas coisinhas, umas dicas pra vocês buscar e encontrar, tá bom? E no terceiro, eu vou estar falando pra vocês uns erros que pode estar evitando vocês de receberem o batismo. Então, continue aqui no canal me acompanhando, tá bom? Aqui tem vídeo sobre um pouquinho de cada coisa, mas os vídeos cristãos são os vídeos que eu mais gosto de falar. Eu gosto de falar para as pessoas a minha experiência, porque realmente você pode viver mais do que você está vivendo hoje. Você que não foi batizado ainda, você pode estar vivendo, pode viver muito mais do que aquilo que você sente na igreja no momento de adoração. Você pode viver mais do que as coisas que você passa em momentos de oração, ou o máximo que você conheceu de Deus, que você ainda não foi batizado, você pode conhecer mais. Pode ter certeza que você pode conhecer mais. E o vazio que está em você, ele só vai ser preenchido pelo Espírito Santo, tá bom? Não tem outra coisa, não tem outro. Qualquer coisa que você tenta colocar, nem dinheiro compra, nada. Aquilo vem de Deus. E como Deus fala, é o Espírito Santo que o mundo não pode conhecer. Então você só vai conhecer depois que você se entregar. Depois que você for batizado, selado com o Espírito Santo. Você vai conseguir ter o entendimento do que é realmente ter esse Espírito. Porque às vezes eu converso com pessoas que não têm e falam um pouco, né? E as pessoas não conseguem entender. Realmente as pessoas não vão conseguir entender. Elas só vão conseguir entender depois que elas também foram batizadas e seladas. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já gostou, clica aqui nesse gostei, no joinha. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você puder compartilhar pra alguém que também tá buscando aí o batismo, compartilha a minha experiência, vou ficar muito feliz, tá bom? Traz ela aqui pra nossa família, aqui pro nosso canal, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Desculpa o tamanho do tempo do vídeo, mas tenho certeza que se vocês assistirem até o final, vocês vão amar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!